A caixa de papelão parecia pesada demais para o que continha. Vitória Reis encarava o que restava sobre sua mesa, 5 anos de dedicação reduzidos a um conjunto quase patético, uma caneca de café, uma suculenta murcha e uma foto emoldurada de sua avó falecida. Suas mãos tremiam ao colocar o último objeto dentro da caixa. Não era por causa do frio de dezembro que entrava pelas janelas do escritório, mas pelo choque que ainda não havia sido totalmente absorvido. Véspera de Natal. Ela havia sido demitida na véspera de Natal. Sinto muito, Vitória, dissera seu antigo supervisor, sem encará-la. A reestruturação afeta vários departamentos. Não é nada pessoal. Nada pessoal. As palavras ecoavam em sua mente enquanto o elevador a levava do 23º andar da Hartwell Communications pela última vez. Nada pessoal em perder o sustento 3 dias antes do Natal. Nada pessoal em ser escoltada pela segurança como se tivesse cometido um crime. Nada pessoal em ver colegas desviando o olhar enquanto ela passava, carregando toda a sua vida profissional em uma caixa pequena o suficiente para caber embaixo de um assento de avião. O sol do fim da tarde projetava sombras longas pelas ruas de Chicago quando Vitória saiu do prédio. Pessoas apressadas passavam com sacolas cheias de presentes de última hora, os rostos iluminados por uma alegria natalina que soava quase como um insulto pessoal. Ela ficou parada por alguns segundos, permitindo que a realidade finalmente a atingisse. Sem emprego, sem economias significativas. Quase todo o dinheiro que tinha havia ido para as despesas médicas da avó, que falecera 6 meses antes. O aluguel venceria em uma semana, e o jantar de Natal que ela planejara preparar para a irmã mais nova e o sobrinho agora parecia um luxo impossível. Seu celular vibrou. Uma mensagem do proprietário lembrando sobre o aluguel de janeiro. Timing perfeito. A visão de Vitória se embaçou com lágrimas. Ela se recusou a deixá-las cair ali, em plena rua. Precisava chegar em casa, precisava pensar, precisava entender como tudo tinha desmoronado de forma tão cruel. O apartamento estava escuro quando ela chegou. A guirlanda alegre na porta agora parecia zombar de sua situação. Vitória largou a caixa perto da entrada e se deixou cair no sofá usado, ainda de casaco. O silêncio pesava, quase ensurdecedor. Isso não deveria ser assim. Este ano deveria ser diferente. Depois de perder a avó Rose, depois do término doloroso com Dylan, depois de lutar tanto para crescer na Hartwell Communications, este era o ano em que tudo finalmente começaria a dar certo. Dylan. Só pensar nele provocava aquela dor conhecida no peito. Eles haviam ficado juntos por 3 anos, falado em casamento, em construir uma vida juntos. Mas quando sua avó adoeceu e Vitória precisou escolher entre a carreira e estar ao lado da mulher que a criou, Dylan deixou claro quais eram suas prioridades. Você está jogando seu futuro fora, ele dissera. Ela tem 87 anos, Vitória. Você precisa ser realista. Vitória escolhera a avó. Dylan escolhera a ambição. O término fora amargo, definitivo. 8 meses sem nenhuma palavra trocada. Agora, sentada sozinha em seu apartamento escuro na véspera de Natal, com tudo ao seu redor desmoronando, seus dedos se moveram quase sem que ela percebesse. Pegou o celular e encontrou o contato dele. Ela deveria ter apagado aquele número. Pensara nisso dezenas de vezes. Em vez disso, começou a digitar. Eu sei que não conversamos há muito tempo. Sei que não tenho o direito de te procurar, mas acabei de perder meu emprego na véspera de Natal. Estou sozinha aqui e não sei o que fazer. Estou com medo, Dylan. Estou realmente com medo. Antes que pudesse se arrepender, apertou enviar. A mensagem apareceu como entregue. Depois, lida. 3 pontinhos surgiram na tela. Desapareceram. Surgiram novamente. E então, nada. Nenhuma resposta chegou. Vitória soltou uma risada amarga. Claro. O que ela esperava? Que ele simplesmente passasse a se importar de repente. Que 8 meses de silêncio desaparecessem porque ela estava em crise. Ela jogou o celular sobre a almofada do sofá e enterrou o rosto nas mãos.
A batida na porta veio 2 horas depois. A essa altura, Vitória estava na cozinha, encarando o interior da geladeira como se aquela seleção escassa pudesse, por algum milagre, se multiplicar. Calculava mentalmente por quanto tempo conseguiria esticar um pacote de macarrão e alguns legumes congelados quando a pancada seca fez pular de susto. Por um instante insano, pensou que fosse Dylan. Que ele tivesse vindo. Que talvez. Ela abriu a porta e congelou. O homem parado no corredor não era Dylan. Era alto, vestia um sobretudo de lã cinza escuro impecável, que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal dela. Os cabelos escuros começavam a ficar prateados nas têmporas, e os olhos eram ao mesmo tempo gentis e penetrantes. Vitória o reconheceu imediatamente. Todos na Hartel Communications sabiam quem ele era, mesmo que poucos o tivessem visto pessoalmente. Marcus Ashord, CEO da Ashord Industries, o grupo que controlava a Hartel Communications e outras dezenas de empresas. Um bilionário cujo rosto aparecia ocasionalmente em revistas de negócios, sempre com aquela mesma expressão controlada e indecifrável, exatamente como agora. Senhorita Reis, disse ele, com uma voz grave e surpreendentemente calma. Posso entrar? Vitória permaneceu imóvel, incapaz de processar o que estava acontecendo. O CEO de um império bilionário estava à porta do seu apartamento na véspera de Natal, poucas horas depois de ela ter sido demitida de uma das empresas dele. O quê? Como o senhor, as palavras se embolaram em sua boca. Sei que isso é inesperado, continuou Marcos, aparentemente imune ao choque dela. Mas preciso falar com você sobre o que aconteceu hoje. É importante. A confusão de Vitória se transformou em algo mais afiado. Se isso for sobre o pacote de rescisão, eu ainda nem olhei. Eu só preciso de um tempo para... Não é sobre a rescisão, interrompeu ele. Os olhos de Marcos permaneceram fixos nos dela, firmes. É sobre o motivo real da sua demissão. E sobre por que passei as últimas 2 horas descobrindo seu endereço e atravessando a cidade para chegar até aqui. O ar entre os dois pareceu estalar, carregado de perguntas não ditas. O coração de Vitória batia forte contra o peito. Atrás de Marcos, um carro preto elegante aguardava junto à calçada, o motorista esperando pacientemente. Aquilo era real. Aquilo estava mesmo acontecendo. Senhorita Reis, disse Marcos, em tom baixo. Eu acredito que você foi incriminada. E, se eu estiver certo, você não é a única em perigo. A mão de Vitória se apertou no batente da porta. A caixa com seus pertences estava logo atrás dela, um símbolo silencioso de tudo que havia perdido. A mensagem para Dylan continuava sem resposta em seu celular. E agora, o CEO de um império bilionário dizia que ela havia sido vítima de uma armação, parado à sua porta na pior noite de sua vida, como se tudo fosse parte de um sonho febril. Ela deveria fechar a porta. Dizer para ele procurar os canais oficiais, advogados, qualquer pessoa que não fosse ela. Deveria se proteger do drama corporativo complicado que aquilo claramente envolvia. Em vez disso, ouviu a própria voz dizer: é melhor o senhor entrar. Marcos Ashord atravessou seu apartamento modesto com a atenção cuidadosa de alguém acostumado a avaliar ambientes. Vitória percebeu o olhar dele percorrendo os móveis gastos, a pequena cozinha visível da sala, a pilha de contas médicas que ela não tivera coragem de jogar fora ainda sobre a mesa lateral. Sentiu-se exposta, como se ele pudesse ler toda a sua história de vida no tapete gasto e nas cortinas compradas em liquidação. Posso lhe oferecer alguma coisa? Perguntou ela, quase no automático. Café, água? As palavras escaparam por reflexo, as lições de hospitalidade da avó emergindo mesmo naquele momento absurdo e surreal. Água está ótimo. Obrigado. Marcos permaneceu de pé até que ela indicasse o sofá. Então se sentou com uma naturalidade que sugeria alguém igualmente à vontade em coberturas luxuosas e em apartamentos simples como aquele. As mãos de Vitória tremiam levemente enquanto ela enchia 2 copos. Ao voltar para a sala, escolheu a poltrona à frente dele, mantendo distância, preservando algum vestígio de controle sobre uma situação que parecia cada vez mais irreal.
O senhor disse que eu fui armada, começou ela, forçando a voz a soar firme. Isso não faz sentido. Eu não sou ninguém. Era apenas uma coordenadora de contas de nível intermediário, mal tinha contato com a alta gestão. Por que alguém se daria ao trabalho? Marcos inclinou-se para a frente, o semblante sério. 3 meses atrás, você sinalizou uma inconsistência na conta Meridian, não foi? Vitória piscou, surpresa. Sim, mas aquilo foi resolvido. Meu supervisor disse que era só um erro administrativo. Seu supervisor mentiu. Marcos pegou o celular, rolou a tela por alguns segundos e depois o virou em direção a ela. A inconsistência que você encontrou era apenas a ponta de algo muito maior. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras se acomodar. Alguém dentro da Hartwell vem desviando recursos de várias contas importantes. Valores pequenos, cuidadosamente camuflados, mas que, com o tempo, somam quase 3 milhões de dólares. O número ficou suspenso no ar. Vitória encarou a planilha exibida na tela, o coração acelerado. Mas eu não encontrei nada desse tamanho. Era só uma pequena diferença no relatório trimestral. Algo em torno de 15 mil dólares que não fechava. Exatamente, respondeu Marcos. Isso significa que você tem instinto e atenção aos detalhes. 2 qualidades que a tornam perigosa para quem está por trás disso. Ele apoiou o celular na mesa de centro. Depois que você levantou essa questão, o que aconteceu? Vitória voltou no tempo. Meu supervisor, George Brennan, me chamou na sala dele. Parecia irritado por eu ter tocado no assunto. Disse que eu estava criando problemas onde não existiam, que o cliente já havia confirmado os números. Mandou que eu esquecesse aquilo e focasse nas outras contas. E você esqueceu? Ela hesitou. Não completamente. Eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo errado. Guardei cópias dos documentos originais e comparei com o relatório final. Os números tinham sido alterados. Mas de forma tão sutil que, se você não estivesse procurando, jamais perceberia. Você contou isso a alguém? Não. Pensei em contar, mas a voz dela baixou. Eu já tinha gastado boa parte da boa vontade da empresa por causa das ausências para cuidar da minha avó. Tive medo de insistir, estar errada e acabar rotulada como problemática. Então guardei os documentos e disse a mim mesma que analisaria tudo com mais calma depois das festas. Marcos assentiu lentamente. Inteligente e cautelosa. Infelizmente, alguém percebeu o que você estava percebendo. A compreensão caiu sobre Vitória como água gelada. Eles me demitiram para me silenciar. Mais do que isso, corrigiu Marcos. Demitiram você na véspera de Natal, quando a empresa inteira está distraída com festas e férias. Quando qualquer pergunta sobre uma demissão repentina se perde no meio da confusão típica dessa época. Ofereceram um pacote de rescisão condicionado à assinatura de um acordo de confidencialidade e de não difamação. E aposto que esperam que você esteja desesperado o suficiente para assinar sem ler as letras miúdas. Vitória se levantou de repente e foi até a janela. A rua lá embaixo brilhava com luzes de Natal vindas dos prédios vizinhos. Isso é loucura, murmurou. O George Brennan trabalha na Hartwell há 15 anos. É respeitado. Tem família, reputação. Por que arriscaria tudo? As pessoas arriscam tudo por dinheiro o tempo todo, disse Marcos, em voz baixa. Mas não acho que Brennan seja o cérebro por trás disso. Acredito que ele seja apenas um participante, talvez até alguém sob pressão ou sendo chantageado. A pessoa que está comandando tudo isso é mais inteligente, mais influente, continuou Marcos. Alguém muito bem conectado. Vitória se virou para encará-lo, finalmente dando voz à pergunta que martelava sua mente desde o início. Como o senhor sabe de tudo isso? O senhor dirige a Schott Industries. A Hartwell é só uma subsidiária entre muitas. Por que investigaria pessoalmente uma discrepância financeira? Pela primeira vez, algo atravessou a expressão cuidadosamente controlada de Marcos. Porque, há 6 semanas,
meu diretor financeiro veio até mim com preocupações sobre irregularidades em várias subsidiárias. Iniciamos uma investigação interna, discreta. Seu nome surgiu quando começamos a analisar as contas da Hartwell. Você apontou a inconsistência da Meridian. Em menos de 72 horas, alguém da alta gestão começou a montar um dossiê para encerrar seu contrato. Um dossiê? Que tipo de dossiê? O maxilar de Marcos se contraiu. Reclamações de desempenho fabricadas. E-mails adulterados sugerindo que você cometia erros. Um rastro de papel criado para fazer sua demissão parecer legítima e completamente desvinculada da conta Meridian. A traição atingiu Vitória como um golpe físico. Alguém passará meses destruindo sistematicamente sua reputação profissional, e ela sequer imaginava. É isso que estou tentando descobrir, disse Marcos. O rastro foi propositalmente obscurecido. Mas, Vitória. Ele se levantou e deu alguns passos na direção dela. Você ainda tem os documentos originais, não tem? Aqueles que mostravam a discrepância? Ela assentiu devagar. Eu os escaneei. Estão no meu e-mail pessoal. Então você possui provas capazes de desmantelar um desvio de 3 milhões de dólares, afirmou ele. O que também significa que você pode estar em perigo. Vitória riu, um som agudo, quase nervoso. Perigo? Isso não é um filme. É fraude corporativa. As pessoas não. 3 meses atrás, um contador de outra subsidiária encontrou irregularidades parecidas. Interrompeu Marcos. Ele planejava denunciar. A voz dele ficou fria. Morreu em um acidente de carro antes de conseguir. Colisão de veículo único. Sem testemunhas. A polícia classificou como acidente. O ar do apartamento pareceu esfriar de repente. Vitória cruzou os braços, tentando se proteger. O senhor acha que alguém o matou? Acho que, quando 3 milhões de dólares estão em jogo, as pessoas se tornam capazes de atitudes que normalmente não considerariam. Marcos caminhou até a janela, observando a rua que escurecia lá fora. Vim aqui esta noite para avisá-la. E por que preciso da sua ajuda para pegar quem está por trás disso antes que consiga apagar todos os rastros? Vitória afundou na poltrona, a mente girando. Horas antes, sua maior preocupação era como pagar o aluguel. Agora, supostamente, ela detinha provas de uma fraude gigantesca, podia ser alvo de quem estivesse por trás do esquema e ainda estava sendo convidada por um CEO bilionário a ajudar a capturar um criminoso. Por que eu? Sussurrou. Por que não ir à polícia, ao FBI? Por que aparecer no meu apartamento na véspera de Natal? Marcos se virou para ela e, pela primeira vez, Vitória viu algo cru em seu rosto. Por que todos em quem tentei confiar nesta investigação foram comprometidos? Ou convenientemente afastados de seus cargos? Minha própria equipe executiva pode estar envolvida. As autoridades exigiriam provas que eu ainda não tenho, e quando pudessem agir, as evidências já teriam desaparecido. Ele fez uma pausa. Você é a única pessoa que não tem motivo algum para fazer parte dessa conspiração. Você perdeu o emprego por ser honesta. Isso a torna a pessoa mais confiável que conheci nos últimos meses. A vulnerabilidade daquela confissão a surpreendeu. Aquele não era o CEO intocável das capas de revista. Era um homem traído por pessoas em quem confiava, assumindo um risco enorme ao estar ali. O celular de Vitória vibrou sobre a almofada do sofá, onde ela o havia jogado horas antes. Os dois olharam para o celular ao mesmo tempo. Vitória o pegou, viu o nome de Dylan na tela e sentiu o coração falhar por um instante. Desculpa não ter respondido antes. Você está bem? Precisa de alguma coisa? A mensagem que 2 horas antes parecia vital agora soava como algo vindo de outra vida. Ela levantou o olhar para Marcos, para a intensidade silenciosa em seus olhos, para a promessa implícita de que, se ela o ajudasse, ele não a deixaria cair. Se eu fizer isso, disse ela lentamente, se eu te ajudar, o que acontece comigo? Eu ainda não tenho emprego. O aluguel continua vencendo, as contas não desaparecem.
Não dá exatamente para investigar fraude corporativa enquanto se está prestes a ficar sem teto. Marcos levou a mão ao bolso do casaco e retirou um cartão de visitas. Amanhã é Natal. No dia seguinte, quero que você venha ao meu escritório particular na sede da Shore Industries. Não um andar corporativo, o meu escritório pessoal. Vou pedir ao meu time jurídico que redija um contrato de consultoria. Você será bem paga e terá proteção. Proteção contra o que, exatamente? Contra quem orquestrou sua demissão, contra quem está roubando das minhas empresas, e contra o que vier depois. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Eu sei que isso é avassalador. Sei que você não tem motivos para confiar em mim. Mas, Vitória, eu acredito que você é honesta. Inteligente. E, neste momento, talvez seja a única pessoa capaz de me ajudar a impedir que isso vá ainda mais longe. Depois que Marcos foi embora, Vitória ficou parada no meio do apartamento, segurando o cartão de visitas, enquanto o celular ainda exibia a mensagem não respondida de Dylan. A caixa com seus pertences permanecia perto da porta. Do lado de fora, sinos de igreja começaram a tocar, chamando os fiéis para a missa da véspera de Natal. Tudo havia mudado em poucas horas. A questão agora era se ela seria corajosa o bastante, ou desesperada o suficiente, para entrar no que viesse a seguir. Ela olhou novamente para o cartão. Papel espesso, letras em relevo. Um número particular de Marcos achou escrito à mão no verso. Depois, voltou os olhos para a mensagem de Dylan. Você precisa de alguma coisa? Ela precisava de muitas coisas. Um emprego. Segurança. Respostas sobre por que sua vida havia desmoronado. Mas, ali, no silêncio da véspera de Natal, percebeu que precisava de algo mais profundo, precisava saber que não estava errada por ter confiado em seus instintos. Que sua avó tinha razão quando dizia, faça sempre a coisa certa, mesmo quando for difícil. Vitória digitou duas respostas. Para Dylan. Obrigada por perguntar. Estou resolvendo as coisas. Se cuida. Para Marcos. Estarei aí. 26 de dezembro. A resposta veio em segundos. Porque todos em quem tentei confiar nesta investigação foram comprometidos, ou convenientemente afastados de seus cargos. Minha própria equipe executiva pode estar envolvida. As autoridades exigiriam provas que eu ainda não tenho, e quando pudessem agir, as evidências já teriam desaparecido. Ele fez uma pausa. Você é a única pessoa que não tem motivo algum para fazer parte dessa conspiração. Você perdeu o emprego por ser honesta. Isso a torna a pessoa mais confiável que conheci nos últimos meses. A vulnerabilidade daquela confissão a surpreendeu. Aquele não era o CEO intocável das capas de revista. Era um homem traído por pessoas em quem confiava, assumindo um risco enorme ao estar ali. O celular de Vitória vibrou sobre a almofada do sofá, onde ela o havia jogado horas antes. Os dois olharam para o celular ao mesmo tempo. Vitória o pegou, viu o nome de Dylan na tela e sentiu o coração falhar por um instante. Desculpa não ter respondido antes. Você está bem? Precisa de alguma coisa? A mensagem que 2 horas antes parecia vital agora soava como algo vindo de outra vida. Ela levantou o olhar para Marcos, para a intensidade silenciosa em seus olhos, para a promessa implícita de que, se ela o ajudasse, ele não a deixaria cair. Se eu fizer isso, disse ela lentamente, se eu te ajudar, o que acontece comigo? Eu ainda não tenho emprego. O aluguel continua vencendo, as contas não desaparecem. Não dá exatamente para investigar fraude corporativa enquanto se está prestes a ficar sem teto. Marcos levou a mão ao bolso do casaco e retirou um cartão de visitas. Amanhã é Natal. No dia seguinte, quero que você venha ao meu escritório particular na sede da Shore Industries. Não um andar corporativo, o meu escritório pessoal. Vou pedir ao meu time jurídico que redija um contrato de consultoria. Você será bem paga e terá proteção. Proteção contra o que, exatamente? Contra quem orquestrou sua demissão, contra quem está roubando das minhas empresas, e contra o que vier depois.
Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Eu sei que isso é avassalador. Sei que você não tem motivos para confiar em mim. Mas, Vitória, eu acredito que você é honesta. Inteligente. E, neste momento, talvez seja a única pessoa capaz de me ajudar a impedir que isso vá ainda mais longe. Depois que Marcos foi embora, Vitória ficou parada no meio do apartamento, segurando o cartão de visitas, enquanto o celular ainda exibia a mensagem não respondida de Dylan. A caixa com seus pertences permanecia perto da porta. Do lado de fora, sinos de igreja começaram a tocar, chamando os fiéis para a missa da véspera de Natal. Tudo havia mudado em poucas horas. A questão agora era se ela seria corajosa o bastante, ou desesperada o suficiente, para entrar no que viesse a seguir. Ela olhou novamente para o cartão. Papel espesso, letras em relevo. Um número particular de Marcos achou escrito à mão no verso. Depois, voltou os olhos para a mensagem de Dylan. Você precisa de alguma coisa? Ela precisava de muitas coisas. Um emprego. Segurança. Respostas sobre por que sua vida havia desmoronado. Mas, ali, no silêncio da véspera de Natal, percebeu que precisava de algo mais profundo, precisava saber que não estava errada por ter confiado em seus instintos. Que sua avó tinha razão quando dizia, faça sempre a coisa certa, mesmo quando for difícil. Vitória digitou 2 respostas. Para Dylan. Obrigada por perguntar. Estou resolvendo as coisas. Se cuida. Para Marcos. Estarei aí. 26 de dezembro. A resposta veio em segundos. 10 horas da manhã. E, Vitória, obrigado. Feliz Natal. Ela pousou o celular e olhou ao redor do apartamento. No dia seguinte, acordaria sozinha na manhã de Natal. Mas, no outro dia, entraria em uma das sedes corporativas mais poderosas de Chicago para ajudar a expor quem havia tentado destruir sua carreira. A caixa de papelão podia continuar ali, junto à porta. Ela ainda não tinha terminado com sua vida profissional. Nem de longe. A manhã de Natal chegou com uma nova camada de neve cobrindo Chicago, uma inocência enganosa. Vitória acordou cedo, a mente já em turbilhão com tudo que Marcos havia revelado. Mal dormira, passando a maior parte da noite revisando os documentos da conta Meridian, enxergando-os agora sob outra perspectiva. O que antes pareciam erros administrativos simples agora revelava um roubo cuidadosamente calculado. O celular mostrava 3 chamadas perdidas da irmã, 2 mensagens de Dylan que ela ignorou e um texto de um número desconhecido que fez seu sangue gelar. Um conselho. Assine os papéis da rescisão. Siga em frente. Curiosidade nem sempre faz bem. As mãos de Vitória tremeram enquanto ela tirava um print da mensagem e o encaminhava para Marcos. A resposta de Marcos veio imediatamente. Não responda. Guarde tudo. Você está segura? Vitória olhou ao redor do apartamento, subitamente consciente de como estava vulnerável. Trancas de térreo que provavelmente não impediriam alguém realmente determinado. Janelas voltadas para uma rua lateral silenciosa demais. Acho que sim. Devo me preocupar. Estou enviando alguém para ficar de olho no seu prédio. O nome dele é Patrick, ex-policial. Hoje trabalha com segurança privada para mim. Ele ficará fora de vista, mas estará lá. A mensagem deveria tranquilizá-la. Em vez disso, cristalizou o quão sério tudo havia se tornado. Pessoas que enviavam mensagens ameaçadoras raramente paravam nas palavras quando se sentiam encurraladas. Vitória passou o Natal fazendo ligações que vinha evitando. A irmã, Amy, atendeu no segundo toque, com a risada do filho de 7 anos audível ao fundo. Vic, Feliz Natal! Ainda estamos combinadas para o jantar, certo? O Tyler está perguntando por você desde cedo. Vitória fechou os olhos. Amy, eu preciso te contar uma coisa. A história saiu em fragmentos. A demissão, a insegurança financeira, ela omitiu os detalhes sobre fraude, investigação e mensagens ameaçadoras. Amy ouviu em silêncio até o fim.
Vem ficar com a gente. Disse imediatamente. Temos o quarto de hóspedes. Você não devia ficar sozinha agora, ainda mais no Natal. Eu não posso. Tenho coisas para resolver aqui. Coisas mais importantes do que a família? A mágoa na voz de Amy era impossível de ignorar. Vitória pensou na avó, na escolha que fizera de estar presente nos últimos meses de vida dela, enquanto Dylan chamara aquilo de jogar o futuro fora. Não, respondeu, com firmeza. Nada é mais importante que a família. Mas eu preciso fazer isso do jeito certo. Preciso ir até o fim. Depois de prometer que visitaria antes do ano novo, encerrou a ligação e ficou olhando para o cartão de visitas de Marcos. O peso do que estava prestes a enfrentar ficava mais pesado a cada hora que passava. Não se tratava apenas de recuperar o emprego ou provar que estava certa sobre aquela discrepância. Era sobre 3 milhões de dólares, sobre pessoas dispostas a ameaçar e possivelmente fazer algo pior. Para proteger um roubo. O dia seguinte ao Natal amanheceu cinzento e cortante de frio. Vitória se vestiu com cuidado, usando seu melhor terninho azul marinho, o mesmo que usará no funeral da avó, e pegou 2 trens até a sede da Shore Industries, no distrito financeiro. O prédio se erguia com 60 andares de vidro e aço reluzentes, um monumento ao tipo de poder e riqueza que ela sempre observara à distância. A segurança liberou sua entrada imediatamente quando disse seu nome. Como se já a aguardassem, um elevador exclusivo para executivos a levou até o 58º andar. Lá, foi recebida pela assistente de Marcos, uma mulher de olhar atento na casa dos 50 anos chamada Diane. O Sr. Ashord está terminando uma ligação. Ele já vem falar com você, disse, com um sorriso cordial. Posso lhe oferecer café? Café, por favor. Preto. Sozinha por alguns instantes, Vitória deixou que a dimensão do lugar a atingisse. As obras nas paredes eram originais. Ela reconheceu um roto que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganharia em toda a vida. O carpete era tão espesso que parecia absorver os passos. Tudo ali falava de sucesso absoluto, tão completo que se tornava invisível para quem vivia dentro dele. Vitória. A voz de Marcos a trouxe de volta. Ele estava à porta do escritório, vestido de forma mais casual do que na véspera de Natal, calça escura e camisa branca impecável, sem gravata. Ele parecia cansado. Genuinamente exausto, de um jeito que nem todo polimento profissional conseguia esconder. Obrigado por ter vindo. Por favor, entre. O escritório dele era surpreendentemente pessoal. Sim, havia a enorme mesa, a mesa de reuniões e todos os símbolos do poder executivo, mas também havia fotos. Fotos de Marcos ao lado de uma mulher idosa que tinha os mesmos olhos que ele. Marcos em um evento beneficente com crianças da periferia. Marcos apertando a mão de um jovem veterano que recebia algo que parecia ser uma bolsa de estudos. Minha mãe, disse ele, percebendo o olhar de Vitória fixo na imagem da mulher idosa. Ela faleceu há 2 anos. Câncer. Sinto muito, respondeu Vitória, com suavidade. Eu perdi minha avó há 6 meses. Foi ela quem me criou depois que meus pais morreram. Algo mudou na expressão de Marcos. Um reconhecimento silencioso, pesado. Então você entende, disse ele. Como é ser moldado por alguém cujos valores exigiam mais de você do que o mundo costuma exigir? Vitória assentiu, surpresa com aquela conexão inesperada. Ela viera preparada para uma reunião de negócios, não para um momento tão humano, tão verdadeiro. Marcos caminhou até a mesa e pegou uma pasta. Pedi à minha equipe que trabalhasse a noite inteira. Identificamos 7 subsidiárias com padrões semelhantes de desvio. A Hartwell Communications é, na verdade, a menor operação envolvida. Quem está por trás disso foi metódico e paciente, construindo uma rede ao longo de pelo menos 3 anos, atravessando várias empresas. 3 anos, repetiu Vitória, folheando os documentos. Isso é, extremamente sofisticado. Exige acesso aos sistemas financeiros de todas as subsidiárias. Exige conhecimento dos nossos cronogramas de auditoria, completou Marcos.
Exige alguém alto o suficiente na hierarquia para circular entre empresas sem levantar suspeitas. A voz dele se tornou firme, carregada de uma raiva contida. Exige alguém em quem eu confio plenamente. Vitória levantou o olhar de imediato. O senhor acha que é alguém da sua equipe executiva? Eu sei que é. A questão é, quem? Ele abriu um gráfico no computador e girou a tela na direção dela. Existem 8 pessoas com o nível de acesso necessário para coordenar algo assim: meu diretor financeiro, Richard Shen, minha diretora de operações, Jennifer Walsh. 3 vice-presidentes seniores, 2 membros do conselho com autoridade operacional, e o chefe de auditoria interna. Thomas Brennan. O sobrenome fez o coração de Vitória disparar. Brennan? Ele é parente do George Brennan, da Hartwell? A expressão de Marcos se fechou. Irmão. As peças começaram a se encaixar com uma clareza perturbadora. Então George resolve a discrepância como se fosse um erro simples, e Thomas garante que as auditorias internas não detectem o desvio. Disse ela, sentindo um arrepio. Essa é a minha teoria, confirmou Marcos. Mas preciso de provas antes de agir. Se eu estiver errado, destruo a carreira de um inocente e alerto o verdadeiro culpado. Se eu estiver certo, mas agir cedo demais, eles desaparecem com o dinheiro antes que eu consiga recuperá-lo. Vitória se levantou e foi até a janela, observando a cidade lá embaixo. Pessoas caminhavam apressadas pelas calçadas, protegidas do frio, vivendo vidas comuns, sem imaginar o quão facilmente a confiança podia ser transformada em arma. O que você precisa de mim? Perguntou, finalmente. Dos documentos da conta Meridian que você salvou. Eles mostram os números originais antes de serem alterados. Preciso que você me ajude a rastrear exatamente como o dinheiro se moveu. Meus contadores forenses podem cuidar da maior parte, mas foi você quem percebeu a discrepância quando ninguém mais percebeu. Você pode enxergar algo que eles deixariam passar. E se o Thomas Brennan estiver envolvido, ele não vai perceber que o senhor está investigando? Não vai saber que me trouxe para cá? Marcos balançou a cabeça. Para todos os efeitos, você está aqui como consultor em um projeto completamente diferente, revisando os protocolos de comunicação das subsidiárias para melhorar a eficiência. Ele fez uma pausa, encarando-a com seriedade. Ninguém pode desconfiar do verdadeiro motivo. É entediante o suficiente para que ninguém faça perguntas, continuou Marcos. Thomas está hoje no escritório de Nova York para reuniões. Ele só volta amanhã. Era uma história de cobertura bem construída, quase convincente. Ainda assim, Vitória não conseguia afastar da mente a lembrança daquela mensagem ameaçadora. Alguém já me avisou para recuar, disse ela, em voz baixa. Eles sabiam que eu ainda não assinei os papéis da rescisão. Isso significa que estão observando, e mais de perto do que o senhor esperava. O maxilar de Marcos se contraiu. Patrick informou que ontem alguém esteve fazendo perguntas sobre você no seu prédio. Disse ser um possível interessado em alugar um apartamento, mas passou mais tempo interrogando o zelador sobre os moradores atuais. O medo atravessou o peito de Vitória como gelo. O que eu faço? Você se muda hoje, respondeu Marcos, sem hesitar. O tom não admitia discussão. Eu possuo vários imóveis na cidade. Há um apartamento mobiliado em um prédio seguro, na Zona Norte. Portaria 24 horas, câmeras, tudo o que você precisa. Você ficará lá até que isso seja resolvido. Eu não posso simplesmente, eu tenho um contrato de aluguel. Tenho minhas coisas. Seu contrato será resolvido. Seus pertences serão transferidos por uma equipe profissional em quem confio, interrompeu ele. Vitória, alguém a ameaçou. Isso significa que você é vista como um risco real. Não vou permitir que sua segurança seja comprometida por causa da minha investigação. A firmeza autoritária em sua voz deveria ter soado controladora. Em vez disso, soou como algo raro e quase esquecido, alguém realmente se importando com o que acontecia com ela. Algo que faltava desde a morte de sua avó. Tudo bem, disse ela, por fim, quase num sussurro.
Tudo bem. O resto da manhã passou em um turbilhão. O time jurídico de Marcos apresentou um contrato de consultoria que pagava, em um único mês, mais do que ela havia ganho em 6 meses na Hartwell. A equipe de segurança coordenou a mudança. Os contadores forenses a instalaram em um escritório protegido, com acesso restrito aos arquivos que ela precisaria analisar. Já eram quase 3 da tarde quando Vitória finalmente ficou sozinha com os documentos da conta Meridian. Espalhou tudo sobre a mesa, comparando os números originais que havia identificado com os relatórios finais. As alterações eram mínimas. Alguns milhares aqui, outros ali. Valores pequenos o bastante para parecerem ajustes de rotina ou simples arredondamentos. Mas, quando começou a mapear o padrão, algo inesperado surgiu. O dinheiro não estava sendo desviado de forma aleatória. Havia um ritmo. Datas específicas. Valores específicos. Um padrão quase pessoal. Vitória pegou o celular e abriu o calendário, cruzando as datas das transferências com eventos importantes da história da Shore Industries. Seu fôlego falhou. Cada transferência coincidia com o aniversário de um marco importante. A data da morte da mãe de Marcos, o dia em que a empresa abriu capital, o aniversário de uma grande aquisição. Aquilo não era apenas roubo. Era uma mensagem. Quem quer que estivesse por trás disso queria que Marcos soubesse. Queria atingi-lo onde doía. Com as mãos tremendo, Vitória pegou o telefone para ligar para Marcos. Mas antes que pudesse discar, a porta do escritório se abriu. Thomas Brennan estava parado no vão da porta, a expressão fria, impossível de decifrar. Senhorita Reis, disse ele, com um leve sorriso que não chegava aos olhos. Soube que está prestando consultoria para nós. Que interessante. Ele não deveria estar em Chicago. Deveria estar em Nova York. A boca de Vitória ficou seca enquanto Thomas entrou e fechou a porta atrás de si com um clique baixo e definitivo. Acho, disse ele, em tom suave demais, que está na hora de conversarmos sobre o que você realmente sabe. A mente de Vitória disparou. O escritório não tinha saída secundária. O celular estava sobre a mesa, a vários passos de distância. E, naquele instante, ela entendeu que não estava mais apenas investigando um crime. Ela estava frente a frente com alguém disposto a tudo para proteger seus segredos. Thomas se colocou entre ela e a porta. A postura parecia casual demais para ser inocente, mas seus olhos eram afiados, calculistas, atentos a cada reação. Não sei do que você está falando, disse Vitória, forçando a voz a permanecer firme. Estou aqui apenas para revisar protocolos de comunicação. Thomas sorriu. Um sorriso frio, que não alcançou os olhos. Por favor, você é mais inteligente do que isso. E eu também. Ele deu um passo à frente. Marcos não traz funcionários demitidos de subsidiárias para seu andar privado só para revisar protocolos. O olhar dele percorreu os documentos espalhados sobre a mesa. Ele a trouxe porque você encontrou algo na Hartwell. E agora está analisando os arquivos da conta Meridian. Então vamos poupar o teatro. O coração de Vitória martelava contra as costelas. Ainda assim, a voz da avó ecoou em sua mente, clara como uma ordem antiga, asterisco quando estiver com medo, mantenha-se ereta. O medo respeita a coragem, asterisco. Ela endireitou os ombros e sustentou o olhar de Thomas. Tudo bem. Eu encontrei evidências de desvio sistemático em várias subsidiárias da Shore Industries. Milhões de dólares desviados ao longo de anos. E o padrão aponta para alguém com conhecimento íntimo da história da empresa. Muito bem, disse Thomas em voz baixa. Ele puxou uma cadeira e se sentou. O movimento foi tão calmo, tão controlado, que chegou a ser perturbador. Você é tão perceptiva quanto Marcos disse que seria. Ele inclinou a cabeça. Já identificou as datas? A pergunta a pegou de surpresa. As datas. Os aniversários. Os momentos-chave da trajetória da Shore Industries. A expressão de Thomas escureceu. A caixa de papelão parecia pesada demais para o que continha.
Vitória Reis encarava o que restava sobre sua mesa, 5 anos de dedicação reduzidos a um conjunto quase patético, uma caneca de café, uma suculenta murcha e uma foto emoldurada de sua avó falecida. Suas mãos tremiam ao colocar o último objeto dentro da caixa. Não era por causa do frio de dezembro que entrava pelas janelas do escritório, mas pelo choque que ainda não havia sido totalmente absorvido. Véspera de Natal. Ela havia sido demitida na véspera de Natal. Sinto muito, Vitória, dissera seu antigo supervisor, sem encará-la. A reestruturação afeta vários departamentos. Não é nada pessoal. Nada pessoal. As palavras ecoavam em sua mente enquanto o elevador a levava do 23º andar da Hartwell Communications pela última vez. Nada pessoal em perder o sustento 3 dias antes do Natal. Nada pessoal em ser escoltada pela segurança como se tivesse cometido um crime. Nada pessoal em ver colegas desviando o olhar enquanto ela passava, carregando toda a sua vida profissional em uma caixa pequena o suficiente para caber embaixo de um assento de avião. O sol do fim da tarde projetava sombras longas pelas ruas de Chicago quando Vitória saiu do prédio. Pessoas apressadas passavam com sacolas cheias de presentes de última hora, os rostos iluminados por uma alegria natalina que soava quase como um insulto pessoal. Ela ficou parada por alguns segundos, permitindo que a realidade finalmente a atingisse. Sem emprego, sem economias significativas. Quase todo o dinheiro que tinha havia ido para as despesas médicas da avó, que falecera 6 meses antes. O aluguel venceria em uma semana, e o jantar de Natal que ela planejara preparar para a irmã mais nova e o sobrinho agora parecia um luxo impossível. Seu celular vibrou. Uma mensagem do proprietário lembrando sobre o aluguel de janeiro. Timing perfeito. A visão de Vitória se embaçou com lágrimas. Ela se recusou a deixá-las cair ali, em plena rua. Precisava chegar em casa, precisava pensar, precisava entender como tudo tinha desmoronado de forma tão cruel. O apartamento estava escuro quando ela chegou. A guirlanda alegre na porta agora parecia zombar de sua situação. Vitória largou a caixa perto da entrada e se deixou cair no sofá usado, ainda de casaco. O silêncio pesava, quase ensurdecedor. Isso não deveria ser assim. Este ano deveria ser diferente. Depois de perder a avó Rose, depois do término doloroso com Dylan, depois de lutar tanto para crescer na Hartwell Communications, este era o ano em que tudo finalmente começaria a dar certo. Dylan. Só pensar nele provocava aquela dor conhecida no peito. Eles haviam ficado juntos por 3 anos, falado em casamento, em construir uma vida juntos. Mas quando sua avó adoeceu e Vitória precisou escolher entre a carreira e estar ao lado da mulher que a criou, Dylan deixou claro quais eram suas prioridades. Você está jogando seu futuro fora, ele dissera. Ela tem 87 anos, Vitória. Você precisa ser realista. Vitória escolhera a avó. Dylan escolhera a ambição. O término fora amargo, definitivo. 8 meses sem nenhuma palavra trocada. Agora, sentada sozinha em seu apartamento escuro na véspera de Natal, com tudo ao seu redor desmoronando, seus dedos se moveram quase sem que ela percebesse. Pegou o celular e encontrou o contato dele. Ela deveria ter apagado aquele número. Pensara nisso dezenas de vezes. Em vez disso, começou a digitar. Eu sei que não conversamos há muito tempo. Sei que não tenho o direito de te procurar, mas acabei de perder meu emprego na véspera de Natal. Estou sozinha aqui e não sei o que fazer. Estou com medo, Dylan. Estou realmente com medo. Antes que pudesse se arrepender, apertou enviar. A mensagem apareceu como entregue. Depois, lida. 3 pontinhos surgiram na tela. Desapareceram. Surgiram novamente. E então, nada. Nenhuma resposta chegou. Vitória soltou uma risada amarga. Claro. O que ela esperava? Que ele simplesmente passasse a se importar de repente. Que 8 meses de silêncio desaparecessem porque ela estava em crise. Ela jogou o celular sobre a almofada do sofá e enterrou o rosto nas mãos. A batida na porta veio 2 horas depois.
A essa altura, Vitória estava na cozinha, encarando o interior da geladeira como se aquela seleção escassa pudesse, por algum milagre, se multiplicar. Calculava mentalmente por quanto tempo conseguiria esticar um pacote de macarrão e alguns legumes congelados quando a pancada seca fez pular de susto. Por um instante insano, pensou que fosse Dylan. Que ele tivesse vindo. Que talvez. Ela abriu a porta e congelou. O homem parado no corredor não era Dylan. Era alto, vestia um sobretudo de lã cinza escuro impecável, que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal dela. Os cabelos escuros começavam a ficar prateados nas têmporas, e os olhos eram ao mesmo tempo gentis e penetrantes. Vitória o reconheceu imediatamente. Todos na Hartwell Communications sabiam quem ele era, mesmo que poucos o tivessem visto pessoalmente. Marcus Ashod, CEO da Ashod Industries, o grupo que controlava a Hartwell Communications e outras dezenas de empresas. Um bilionário cujo rosto aparecia ocasionalmente em revistas de negócios, sempre com aquela mesma expressão controlada e indecifrável, exatamente como agora. Senhorita Reis, disse ele, com uma voz grave e surpreendentemente calma. Posso entrar? Vitória permaneceu imóvel, incapaz de processar o que estava acontecendo. O CEO de um império bilionário estava à porta do seu apartamento na véspera de Natal, poucas horas depois de ela ter sido demitida de uma das empresas dele. O quê? Como o senhor, as palavras se embolaram em sua boca. Sei que isso é inesperado, continuou Marcos, aparentemente imune ao choque dela. Mas preciso falar com você sobre o que aconteceu hoje. É importante. A confusão de Vitória se transformou em algo mais afiado. Se isso for sobre o pacote de rescisão, eu ainda nem olhei. Eu só preciso de um tempo para... Não é sobre a rescisão, interrompeu ele. Os olhos de Marcos permaneceram fixos nos dela, firmes. É sobre o motivo real da sua demissão. E sobre por que passei as últimas 2 horas descobrindo seu endereço e atravessando a cidade para chegar até aqui. O ar entre os dois pareceu estalar, carregado de perguntas não ditas. O coração de Vitória batia forte contra o peito. Atrás de Marcos, um carro preto elegante aguardava junto à calçada, o motorista esperando pacientemente. Aquilo era real. Aquilo estava mesmo acontecendo. Senhorita Reis, disse Marcos, em tom baixo. Eu acredito que você foi incriminada. E, se eu estiver certo, você não é a única em perigo. A mão de Vitória se apertou no batente da porta. A caixa com seus pertences estava logo atrás dela, um símbolo silencioso de tudo que havia perdido. A mensagem para Dylan continuava sem resposta em seu celular. E agora, o CEO de um império bilionário dizia que ela havia sido vítima de uma armação, parado à sua porta na pior noite de sua vida, como se tudo fosse parte de um sonho febril. Ela deveria fechar a porta. Dizer para ele procurar os canais oficiais, advogados, qualquer pessoa que não fosse ela. Deveria se proteger do drama corporativo complicado que aquilo claramente envolvia. Em vez disso, ouviu a própria voz dizer: é melhor o senhor entrar. Marcos Ashod atravessou seu apartamento modesto com a atenção cuidadosa de alguém acostumado a avaliar ambientes. Vitória percebeu o olhar dele percorrendo os móveis gastos, a pequena cozinha visível da sala, a pilha de contas médicas que ela não tivera coragem de jogar fora ainda sobre a mesa lateral. Sentiu-se exposta, como se ele pudesse ler toda a sua história de vida no tapete gasto e nas cortinas compradas em liquidação. Posso lhe oferecer alguma coisa? Perguntou ela, quase no automático. Café, água? As palavras escaparam por reflexo, as lições de hospitalidade da avó emergindo mesmo naquele momento absurdo e surreal. Água está ótimo. Obrigado. Marcos permaneceu de pé até que ela indicasse o sofá. Então se sentou com uma naturalidade que sugeria alguém igualmente à vontade em coberturas luxuosas e em apartamentos simples como aquele. As mãos de Vitória tremiam levemente enquanto ela enchia 2 copos. Ao voltar para a sala, escolheu a poltrona à frente dele, mantendo distância, preservando algum vestígio de controle sobre uma situação que parecia cada vez mais irreal. O senhor disse que eu fui armada, começou ela,
forçando a voz a soar firme. Isso não faz sentido. Eu não sou ninguém. Era apenas uma coordenadora de contas de nível intermediário, mal tinha contato com a alta gestão. Por que alguém se daria ao trabalho? Marcos inclinou-se para a frente, o semblante sério. 3 meses atrás, você sinalizou uma inconsistência na conta Meridian, não foi? Vitória piscou, surpresa. Sim, mas aquilo foi resolvido. Meu supervisor disse que era só um erro administrativo. Seu supervisor mentiu. Marcos pegou o celular, rolou a tela por alguns segundos e depois o virou em direção a ela. A inconsistência que você encontrou era apenas a ponta de algo muito maior. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras se acomodar. Alguém dentro da Hartwell vem desviando recursos de várias contas importantes. Valores pequenos, cuidadosamente camuflados, mas que, com o tempo, somam quase 3 milhões de dólares. Um número ficou suspenso no ar. Vitória encarou a planilha exibida na tela, o coração acelerado. Mas eu não encontrei nada desse tamanho. Era só uma pequena diferença no relatório trimestral. Algo em torno de 15 mil dólares que não fechava. Exatamente, respondeu Marcos. Isso significa que você tem instinto e atenção aos detalhes. 2 qualidades que a tornam perigosa para quem está por trás disso. Ele apoiou o celular na mesa de centro. Depois que você levantou essa questão, o que aconteceu? Vitória voltou no tempo. Meu supervisor, George Brennan, me chamou na sala dele. Parecia irritado por eu ter tocado no assunto. Disse que eu estava criando problemas onde não existiam, que o cliente já havia confirmado os números. Mandou que eu esquecesse aquilo e focasse nas outras contas. E você esqueceu? Ela hesitou. Não completamente. Eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo errado. Guardei cópias dos documentos originais e comparei com o relatório final. Os números tinham sido alterados. Mas de forma tão sutil que, se você não estivesse procurando, jamais perceberia. Você contou isso a alguém? Não. Pensei em contar, mas a voz dela baixou. Eu já tinha gastado boa parte da boa vontade da empresa por causa das ausências para cuidar da minha avó. Tive medo de insistir, estar errada e acabar rotulada como problemática. Então guardei os documentos e disse a mim mesma que analisaria tudo com mais calma depois das festas. Marcos assentiu lentamente. Inteligente e cautelosa. Infelizmente, alguém percebeu que você estava percebendo. A compreensão caiu sobre Vitória como água gelada. Eles me demitiram para me silenciar. Mais do que isso, corrigiu Marcos. Demitiram você na véspera de Natal, quando a empresa inteira está distraída com festas e férias. Quando qualquer pergunta sobre uma demissão repentina se perde no meio da confusão típica dessa época. Ofereceram um pacote de rescisão condicionado à assinatura de um acordo de confidencialidade e de não difamação. E aposto que esperam que você esteja desesperado o suficiente para assinar sem ler as letras miúdas. Vitória se levantou de repente e foi até a janela. A rua lá embaixo brilhava com luzes de Natal vindas dos prédios vizinhos. Isso é loucura, murmurou. O George Brennan trabalha na Hartwell há 15 anos. É respeitado. Tem família, reputação. Por que arriscaria tudo? As pessoas arriscam tudo por dinheiro o tempo todo, disse Marcos, em voz baixa. Mas não acho que Brennan seja o cérebro por trás disso. Acredito que ele seja apenas um participante, talvez até alguém sob pressão ou sendo chantageado. A pessoa que está comandando tudo isso é mais inteligente, mais influente, continuou Marcos. Alguém muito bem conectado. Vitória se virou para encará-lo, finalmente dando voz à pergunta que martelava sua mente desde o início. Como o senhor sabe de tudo isso? O senhor dirige a Schott Industries. A Hartwell é só uma subsidiária entre muitas. Por que investigaria pessoalmente uma discrepância financeira? Pela primeira vez, algo atravessou a expressão cuidadosamente controlada de Marcos. Porque, há 6 semanas,
meu diretor financeiro veio até mim com preocupações sobre irregularidades em várias subsidiárias. Iniciamos uma investigação interna, discreta. Seu nome surgiu quando começamos a analisar as contas da Hartwell. Você apontou a inconsistência da Meridian. Em menos de 72 horas, alguém da alta gestão começou a montar um dossiê para encerrar seu contrato. Um dossiê? Que tipo de dossiê? O maxilar de Marcos se contraiu. Reclamações de desempenho fabricadas. E-mails adulterados sugerindo que você cometia erros. Um rastro de papel criado para fazer sua demissão parecer legítima e completamente desvinculada da conta Meridian. A traição atingiu Vitória como um golpe físico. Alguém passará meses destruindo sistematicamente sua reputação profissional, e ela sequer imaginava. É isso que estou tentando descobrir, disse Marcos. O rastro foi propositalmente obscurecido. Mas, Vitória. Ele se levantou e deu alguns passos na direção dela. Você ainda tem os documentos originais, não tem? Aqueles que mostravam a discrepância? Ela assentiu devagar. Eu os escaneei. Estão no meu e-mail pessoal. Então você possui provas capazes de desmantelar um desvio de 3 milhões de dólares, afirmou ele. O que também significa que você pode estar em perigo. Vitória riu, um som agudo, quase nervoso. Perigo? Isso não é um filme. É fraude corporativa. As pessoas não. 3 meses atrás, um contador de outra subsidiária encontrou irregularidades parecidas. Interrompeu Marcos. Ele planejava denunciar. A voz dele ficou fria. Morreu em um acidente de carro antes de conseguir. Colisão de veículo único. Sem testemunhas. A polícia classificou como acidente. O ar do apartamento pareceu esfriar de repente. Vitória cruzou os braços, tentando se proteger. O senhor acha que alguém o matou? Acho que, quando 3 milhões de dólares estão em jogo, as pessoas se tornam capazes de atitudes que normalmente não considerariam. Marcos caminhou até a janela, observando a rua que escurecia lá fora. Vim aqui esta noite para avisá-la. E por que preciso da sua ajuda para pegar quem está por trás disso antes que consiga apagar todos os rastros? Vitória afundou na poltrona, a mente girando. Horas antes, sua maior preocupação era como pagar o aluguel. Agora, supostamente, ela detinha provas de uma fraude gigantesca, podia ser alvo de quem estivesse por trás do esquema e ainda estava sendo convidada por um CEO bilionário a ajudar a capturar um criminoso. Por que eu? Sussurrou. Por que não ir à polícia, ao FBI? Por que aparecer no meu apartamento na véspera de Natal? Marcos se virou para ela e, pela primeira vez, Vitória viu algo cru em seu rosto. Marcos já falou com você sobre o pai dele? Vitória balançou a cabeça lentamente, sem saber onde aquilo iria dar. James Ashford construiu esta empresa do nada, começou Thomas. Um empresário brilhante. Um concorrente implacável. E também o melhor amigo do meu pai. A voz dele carregava um amargor antigo, mal cicatrizado. Eles fundaram a Ashford Industries juntos. 50% para cada um. Meu pai, Robert Brennan, cuidava de toda a estrutura financeira. James era o visionário. Durante 15 anos, construíram um império lado a lado. A mente de Vitória já se adiantava, enxergando o contorno da história antes mesmo do fim. Então James decidiu que não queria mais dividir, continuou Thomas. Encontrou uma brecha técnica no contrato de sociedade. Uma cláusula que, ironicamente, havia sido redigida pelo próprio meu pai. Usou isso para expulsá-lo e comprar sua parte por uma fração do valor real. As mãos de Thomas se fecharam com força sobre a mesa. Meu pai lutou na justiça por 3 anos. Perdeu tudo. A reputação, as economias, a saúde. Morreu de um ataque cardíaco 6 meses após a sentença final. Eu tinha 17 anos. O silêncio se instalou pesado. Então isso é vingança, disse Vitória, em voz baixa. Você vem roubando Marcos para puni-lo pelo que o pai dele fez. Não só eu,
respondeu Thomas, com um sorriso amargo. George tem seus próprios motivos. James Ashore destruiu vários negócios dele ao longo dos anos, esmagando concorrentes sem qualquer piedade. Ele se inclinou para a frente. O pai de Jennifer Walsh perdeu a empresa quando James arquitetou uma aquisição hostil. A família de Richard Shen perdeu todas as economias em um acordo da Ashore Industries que James sabia ser fraudulento, mas levou adiante mesmo assim. Thomas respirou fundo. Marcus gosta de pensar que é diferente do pai. Mais ético. Mais humano. Mas ele construiu sua fortuna sobre a base deixada por James. Sobre dinheiro que deveria ter sido dividido com as pessoas que o pai dele destruiu. As mãos de Vitória tremiam agora. Não de medo. De indignação. Então você decidiu roubá-lo, disse ela. Ameaçar pessoas. Talvez até matar. Aquele contador que morreu no acidente de carro, foi você? Por um breve instante, algo parecido com arrependimento cruzou o rosto de Thomas. Aquilo foi um acidente, respondeu, sério. Um acidente de verdade. Mas, mesmo enquanto falava, a tensão no ar deixava claro que aquela história estava longe de terminar, e que a verdade completa era mais perigosa do que qualquer um deles queria admitir. Mas isso nos mostrou o quanto precisamos ser cuidadosos. Quão rápido as circunstâncias podem sair do controle. Ele se levantou, caminhando até a janela. Não vim aqui para te machucar, Vitória. Vim te oferecer uma escolha. Uma escolha? Ela repetiu, com o coração acelerado. Sair dessa. Assinar seus papéis de rescisão. Receber o pagamento e recomeçar em outro lugar. Você é jovem, talentosa, tem a vida inteira pela frente, disse ele, virando-se para encará-la novamente. Ou continuar cavando e ver tudo o que você reconstruiu desde a morte da sua avó desmoronar de novo. Podemos garantir que você nunca mais trabalhe nesta indústria. Podemos tornar sua vida muito difícil. Vitória se levantou lentamente, sentindo medo se transformar em algo mais firme, mais claro. Está me ameaçando de novo, disse, controlando a voz. Não, corrigiu Thomas, mantendo a calma aparente. Estou te oferecendo uma saída. Você não precisa fazer parte disso. Não tem obrigação. Antes que Vitória pudesse reagir, a porta do escritório se abriu com força. Marcos entrou, com um olhar tempestuoso, acompanhado de 2 seguranças. Atrás deles, uma mulher que Vitória reconheceu das fotos no computador de Marcos, Jennifer Walsh, a COO. Isso é o suficiente, Thomas, disse Marcos, a voz fria como aço no inverno. Thomas não parecia surpreso. Na verdade, sorriu. Imaginei se você teria percebido. Cerca de 30 segundos depois que Vitória identificou o padrão nas datas, ela me enviou sua teoria por mensagem. Eu estava com a segurança do prédio monitorando este escritório remotamente, ouvindo através do microfone do computador. Nós ouvimos tudo. As pernas de Vitória quase cederam de alívio. Os seguranças avançaram para flanquear Thomas, que ergueu a mão lentamente, já não tão confiante. Mas Jennifer Walsh deu um passo à frente, e algo no olhar dela fez o estômago de Vitória revirar. Marcos, disse Jennifer, com firmeza, antes de você tomar qualquer atitude drástica, precisa saber. Thomas não é o único com gravações. Marcos paralisou. Do que você está falando? Jennifer tirou o celular do bolso e apertou o play. A voz de Marcos encheu a sala. Investigue discretamente. Se encontrarmos provas, lidaremos internamente. Não vou deixar isso se tornar público e destruir a empresa que meu pai construiu. A gravação continuou. Marcos discutindo com Jennifer como conter a investigação sobre os desvios sem envolver autoridades, como proteger a reputação da Ashore Industries a todo custo. Tiradas de contexto, as palavras soavam como conspiração para encobrir fraude corporativa. 3 anos de gravações, disse Jennifer, suavemente. Conversas onde você, explicitamente, escolheu a imagem da empresa em vez das obrigações legais de relatar os desvios,
onde discutia enterrar evidências, reatribuir investigadores, silenciar possíveis denunciantes com ameaças legais. Ela olhou para ele com algo parecido com pena. Você não é inocente aqui, Marcos. Você sabia que estávamos tomando o que era devido a nós e escolheu proteger o legado do seu pai ao invés de fazer a coisa certa. A cor desapareceu do rosto de Marcos. Isso não é, começou ele. Eu estava tentando construir um caso para garantir. Não importa o que você pretendia, interrompeu Jennifer. O que importa é como isso parece, o que um júri ouviria, o que a mídia faria com isso. Ela olhou para Vitória. E agora você trouxe um estranho, alguém que pode testemunhar sobre tudo isso. O escritório mergulhou em silêncio, exceto pelo zumbido do sistema de aquecimento. Vitória olhou para Marcos e viu a verdade estampada em suas feições. Ele fora pego em sua própria armadilha, seu desejo de proteger a empresa e a reputação do pai usado contra ele. Mas enquanto Vitória permanecia ali, observando o homem que tentará ajudá-la a enfrentar as consequências de seus próprios compromissos, algo cristalizou em sua mente. Ela pensou em sua avó, na escolha que fizera de estar presente nos últimos meses, custasse o que custasse. Pensou em Dylan, que escolhera ambição sobre integridade. Pensou em si mesma, demitida na véspera de Natal por ter feito a coisa certa. Não, disse Vitória, baixinho. Todos se voltaram para olhá-la. Não, repetiu, agora com voz mais firme. Isso termina aqui. Thomas, Jennifer, vocês querem justiça pelo que James Ashford fez às suas famílias? Muito bem. Levem ao tribunal. Processem o espólio. Processem a empresa. Exponham seu caso publicamente. Mas o roubo não é justiça. É apenas mais erro empilhado sobre velhos erros. Vocês não entendem, começou Jennifer. Eu entendo perfeitamente, interrompeu Vitória. Eu entendo que minha avó morreu com dignidade porque nunca deixou a amargura envenenar seu coração. Eu entendo que às vezes fazer a coisa certa custa tudo, e você faz assim mesmo. Ela olhou para Marcos. E eu entendo que tentar proteger algo escondendo a verdade só dá mais poder às pessoas que querem destruí-lo. Virou-se para os seguranças. Chamem a polícia. Chamem o FBI se precisarem. Que as autoridades entrem e resolvam tudo, o roubo, as tentativas de encobrimento, tudo. Que seja público, confuso e complicado. Porque é isso que acontece quando finalmente você para de fugir da verdade. Marcos a olhou como se nunca a tivesse visto antes. Vitória, se fizermos isso. Ashford Industries. Sobreviveremos, ou não, disse ela com firmeza. Mas pelo menos será honesto, e talvez finalmente todos os envolvidos possam parar de carregar essas velhas feridas e seguir em frente. As 3 horas seguintes foram um caos. Investigadores federais chegaram. Advogados se espalharam pelo prédio. A história começou a vazar para a imprensa enquanto declarações eram preparadas. À noite, era a manchete principal de todos os canais de notícias de negócios: fraude massiva descoberta na Ashford Industries. CEO coopera plenamente com a investigação. Vitória assistiu a tudo se desenrolar do escritório de Marcos, onde havia sido solicitada a esperar enquanto dava seu depoimento. As luzes da cidade brilhavam abaixo, indiferentes ao drama que se desenrolava na torre acima deles. Marcos a encontrou ali perto da meia-noite, exausta, mas de algum modo mais leve. Thomas, Jennifer e George foram presos. Richard Shen está cooperando, descobrimos que ele estava sendo chantageado para ajudá-los. A diretoria quer minha renúncia. Você vai entregá-la? Ainda não sei, respondeu ele, aproximando-se da janela ao lado dela. O que você fez hoje? Chamar por total transparência, se recusar a me deixar proteger a empresa escondendo a verdade, disse Marcos. Isso exigiu mais coragem do que qualquer coisa que eu fiz em anos. Minha avó costumava dizer que coragem é apenas o medo que fez suas preces e decidiu seguir em frente mesmo assim. Marcos sorriu levemente. Parece que ela era incrível. Era, respondeu Vitória, olhando-o diretamente nos olhos. E agora, o que acontece comigo?
Quero dizer, imagino que meu contrato de consultoria acabou de ficar bem mais complicado. Na verdade, tenho uma proposta, disse Marcos, virando-se completamente para ela. A Assured Industries precisará se reconstruir do zero, novos controles financeiros, novas medidas de transparência, uma completa reformulação cultural. Preciso de alguém que não tenha medo de apontar problemas, que tenha demonstrado integridade mesmo quando custa caro, e que entenda o que significa escolher o certo em vez do fácil. Ele fez uma pausa. Gostaria que você considerasse se tornar minha diretora de ética e conformidade. Autoridade real, suporte real e um mandato para garantir que isso nunca mais aconteça. A respiração de Vitória falhou por um instante. Isso é um trabalho enorme. Eu não estou qualificada. Você é a pessoa mais qualificada que conheço, disse Marcos, baixinho. Qualificações não são só credenciais. São caráter. E o seu foi testado de maneiras que a maioria das pessoas nunca enfrenta. Ela olhou novamente para a cidade, pensando no caminho que a levará até ali, demitida na véspera de Natal, desesperada o suficiente para mandar mensagem a um ex que não se importava, visitada por um bilionário com um problema impossível. E agora recebendo a chance de construir algo significativo a partir dos escombros. Vou precisar pensar sobre isso, disse finalmente. É muita coisa. Leve o tempo que precisar, respondeu Marcos. Seu celular vibrou. Mas você deve saber, você já está nos trending topics das redes sociais. Denunciante que salvou a Assured Industries. Amanhã de manhã, terá ofertas de emprego de todas as empresas da cidade. Vitória riu, surpresa por ainda conseguir rir depois de tudo. Ótimo! Justo o que eu sempre quis, ficar famosa por ter sido demitida na véspera de Natal. 3 meses depois, Vitória estava em seu novo escritório no 57º andar da Assured Industries, olhando para uma cidade que se transformava em primavera. A empresa sobreviveu ao escândalo por um triz. Marcos manteve seu cargo após uma revisão brutal da diretoria, mas somente depois de se comprometer com as reformas abrangentes que Vitória agora implementava. Seu celular vibrou. Uma mensagem de M. Tyler está perguntando quando a tia Vic vai nos visitar neste fim de semana. Vitória sorriu e respondeu, com certeza. Vou levar comida chinesa. Outra mensagem apareceu, de um número desconhecido, oi, Vitória. Ouvi sobre tudo o que aconteceu. Queria dizer que estou orgulhoso de você. Você fez as escolhas certas, mesmo quando foram difíceis. Dylan, Ela leu 2 vezes, depois apagou sem responder. Alguns capítulos se fecham por um bom motivo. Uma batida na porta fez Vitória se virar. Marcos estava lá, com 2 xícaras de café. Reunião de briefing em 10 minutos. A diretoria quer atualização sobre os novos protocolos de conformidade. Estarei pronta, disse ela, aceitando o café. Seus dedos se tocaram brevemente. Nos últimos 3 meses, algo havia mudado entre eles. Um respeito mútuo, profundo, que ainda não tinha nome. Vitória, disse Marcos ao se virar para sair, então pausou. Obrigado por aquele dia no meu escritório, por se recusar a me deixar tomar o caminho mais fácil. Acho que nunca agradeci direito. De nada. E, Marcos, obrigada por aparecer na minha porta na véspera de Natal, por acreditar que eu valia o risco. Ele sorriu, e o sorriso transformou completamente seu rosto. A decisão mais fácil que já tomei. Após sua saída, Vitória voltou à janela, pensando em todas as versões de si mesma que existiam antes da véspera de Natal. A mulher que tinha medo de se arriscar, que mantinha a cabeça baixa, que mandava mensagens desesperadas a um ex. Ela estava feliz por ter deixado aquela mulher para trás. Seu celular vibrou mais uma vez, um lembrete que ela mesma havia programado, aniversário da vovó Rose. Visitar o túmulo Vitória adicionou uma nota ao calendário para amanhã de sábado. Ela tinha histórias para contar à avó sobre coragem, segundas chances e os lugares inesperados a que a vida poderia levar.
Quando você escolhe integridade em vez de conforto, a cidade lá fora se estende infinitamente, cheia de pessoas tomando decisões todos os dias, algumas fáceis, outras impossíveis. Vitória aprenderá que as impossíveis eram, muitas vezes, as únicas que realmente valiam a pena. Ela pegou a pasta de briefing e se dirigiu à sala de conferências, pronta para enfrentar tudo o que viesse a seguir. A mulher que fora demitida na véspera de Natal não existia mais. No lugar dela estava alguém mais forte, alguém que aprenderá que, às vezes, era preciso perder tudo para descobrir do que realmente era capaz de construir. E ela estava apenas começando.